Bom dia, o Leste Comunidade deste domingo está começando e o tema de hoje é como administrar as compras do Natal e os cuidados na hora de sair para fazer essas compras. A atenção na hora de parcelar uma conta. Como comprar produtos de qualidade. Nos nossos estúdios, a economista Zenólia Almeida e o capitão Wagner Fabiano da Polícia Militar. O Leste Comunidade está no ar. O Natal deste ano promete boas vendas no comércio de Governador Valadares. Uma pesquisa revelou que os lojistas estão otimistas, principalmente com o pagamento da segunda parcela do 13º. E o resultado já está sendo sentido. Desde o início do mês, ruas e lojas estão lotadas, com previsão de aumento para esta última semana antes do Natal. O termômetro do comércio é a sala de consultas da CDL. Por dia, os atendentes recebem, em média, 1.700 ligações pedindo dados dos clientes. Desde o início do mês, as pesquisas aumentaram cerca de 5%. Já as vendas, a previsão é de que cheguem a 7% a mais que no Natal do ano passado, de acordo com a gerente do órgão. Otimismo motivado pela segunda parcela do 13º. Porque nós sabemos que a primeira parcela do 13º salário, o consumidor ele usa para fazer recuperação do seu crédito, para estar limpando o seu nome. E a segunda parcela ele direciona naturalmente para o consumo. Uma pesquisa feita pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais mostrou a expectativa dos lojistas. 41% dos comerciantes esperam manter o mesmo volume de vendas do ano passado. 32% acreditam que vão vender mais. Já 27% esperam queda no comércio. Tanto otimismo é reflexo do movimento nas ruas. Lojas cheias, consumidores dispostos a comprar. Nessa loja de bijuterias, as vendas só na primeira quinzena de dezembro foram superiores à de todo o mês de novembro. Os produtos que mais saem são as lembrancinhas. Como o número é muito grande de presentes, eles querem um preço mais acessível para estar atendendo, dando presente para a família inteira. Tendem a aumentar ainda mais na última semana, porque todo ano é a mesma coisa, fica sempre gente para a última hora. Dona Elza veio escolher o presente para a sobrinha, um conjunto de colar e brincos. Segundo ela, um bom presente por um bom preço. Com mais de 10 pessoas para presentear, a pesquisa é fundamental na hora de decidir a compra. Fiz a pesquisa e aqui é o lugar que eu encontrei mais favorável ao meu orçamento. Mesmo as lojas que vendem artigos mais sofisticados, como os perfumes, cremes e maquiagens importadas, as vendas já aumentaram. Nessa, por exemplo, o índice de crescimento está em 20%. A gente espera que ainda daqui para frente, até o dia 24, isso cresça até 50% e vai ficar todo mundo feliz, né? Pois é, aqui nos nossos estúdios nós estamos recebendo a socióloga e professora de economia Zenólia Almeida e o capitão Wagner Fabiano da Polícia Militar. Bom, Zenólia, vamos começar falando então da segurança no sentido econômico, né? Primeiro, a senhora acredita também nessa festa toda aí que os comerciantes sempre estão apostando, todo ano, né? Eles têm que apostar nisso, né? Nas boas vendas. É verdade, é porque o mês de dezembro ele traz uma combinação fatal. Um salário a mais, que é o 13º salário, e também essa tradição de presentear. Então é o momento em que as lojas se enfeitam para atrair os consumidores. E essa tradição, ela faz com que as pessoas procurem gastar aquele dinheiro extra que elas receberam. E aí é que eu procuro lembrar sempre, a gente está todo ano lembrando, dando essas dicas, de que é bom a gente pensar que não devemos nos endividar. Que esse dinheiro é um dinheiro que só aparece no mês de dezembro. E que as contas vão aparecer a partir de janeiro. Nós temos aí o IPVA, nós temos aí o IPTU, temos as despesas com a escola. Então é preciso lembrar de poupar parte desse dinheiro para essas despesas futuras. Dando para guardar matrícula dos filhos, isso, né? Tá então. Todo subindo. Bom, capitão Wagner Fabiano, costuma a polícia ter um trabalhozinho extra também nesse final de ano, né? Exatamente. A Polícia Militar, não só em Governador Valadares, mas em todas as regiões do estado, a gente desencadeia uma operação chamada Operação Natalina. Essa operação ela tem o objetivo de aumentar o efetivo de policiamento que é lançado em áreas comerciais
para que as pessoas possam deslocar para essas áreas e terem segurança na hora de efetuarem suas compras. Então a gente já está com o policiamento reforçado nas ruas de Governador Valadares. Já desde o início do mês, no dia 2 de dezembro, as áreas comerciais da cidade tiveram efetivo reforçado e nós estamos priorizando as nossas atividades e as nossas operações voltadas com maior ênfase para a prevenção com relação àquelas pessoas que vão realizar suas compras de final de ano. Zenólia, foi objeto de discussão o ano inteiro os nossos famosos juros, né? A taxa Selic, o brasileiro começou até a entender um pouquinho, né? O que é a taxa Selic e tudo mais. Ainda é um caso de polícia, né? Ainda está alto. Ainda está alto. 16,5, né? Nós estamos 16,5, mas a taxa de juros real está em torno de 10%, 10,1%, e o Brasil é campeão ainda na taxa de juros real. A taxa de juros real é a taxa de juros Selic básica menos a taxa da inflação. Então, ela ainda é muito alta. Então, o nosso vice-presidente ele tem falado na mídia que a taxa de juros real deveria estar em torno de 3%. E os países, de 23 países emergentes, a taxa média real de juros é em torno de 2,2%. Então, por aí você veja que o desestímulo para o investimento e para as compras com carnês, compras a prazo, ela é muito grande. Pois é, isso que eu ia falar agora. Às vezes a pessoa entra na loja, olha, tantas prestações sem juros. Como é que a pessoa pode saber se realmente está sem juros? Isso não é verdade, né? Nenhuma compra que faça 2 meses sem juros, ou então 30 dias sem juros, os juros estão incidindo em cima disso. Então a loja ela está ganhando porque ela está pagando esse dinheiro que ela não está deixando de receber, ela está apanhando com alguma instituição de investimento. E essa instituição de investimento, ela ganha porque ela tem custo, ela tem que ter o lucro. Tem as pessoas que participam dessa instituição também que tem que ter um retorno, né? E o próprio spread, que é a taxa de risco. Você comprando a prazo, você está pagando por alguém que está deixando de pagar também. Então, por isso que a taxa das compras a crédito são tão altas, porque você também está pagando por aquelas pessoas que são inadimplentes. Agora, Zenólia, com esse negócio de 3 vezes sem juros, as pessoas pararam de exercitar o ato da pechincha, né? Olha, mas e se eu pagar à vista, não dar um desconto? Isso aí está acabando, né? Na verdade, eu sempre falo que você deve procurar comprar à vista, porque aí você pode pechinchar. Mas antes de comprar, gente, planejem suas compras, vejam o tamanho da sua renda, quanto você tem para gastar e priorize essas compras. Faça uma lista e procure seguir essa lista, porque senão você acaba se endividando. Agora, assim que a pessoa conseguiu comprar, para não dar trabalho, para não ter que fazer uma ocorrência policial, que roubaram a bolsa, voaram nos pacotes, tem aquelas dicas, né, capitão? Exatamente. Paralelo a esse trabalho que a Polícia Militar busca fazer com relação à prevenção, é importante que a própria população acredite que ela pode colaborar com a segurança dela própria mesmo, né? A gente chama isso de medidas de autoproteção. Dentre essas diversas medidas de autoproteção, a gente tem aquelas medidas que se aplicam àquela pessoa que vai ao comércio para fazer as compras, aquelas pessoas que vão viajar com a sua própria residência e com relação às pessoas que vão viajar também em relação aos veículos que elas vão fazer esse deslocamento de viagem de final de ano. Com relação ao comércio propriamente dito, é importante a gente salientar, que a gente sempre diz, que algumas pessoas ainda descuidam no final de ano. A questão da quantidade de dinheiro, a pessoa vai receber o 13º, vai receber o salário, e ela fica com um volume grande de dinheiro. Não sai tão feliz que só falta carregar uma bandeira. Estou com o 13º, recebi. E fica aquela até movimentação. No banco mesmo, né? Ela pode estar sendo vigiada por alguém que possa depois estar seguindo. E essa época que os marginais também estão querendo fazer o caixa deles, entre aspas, e acabam as pessoas ficando vulneráveis a essa ação dos marginais, elas dificultam o nosso trabalho porque fica mais fácil a ação desses indivíduos. Bom, mas com relação a essas medidas de autoproteção, a primeira que a gente considera importante é com relação a evitar grande quantidade de dinheiro quando for à rua. Se puder usar um cartão de crédito, seria melhor, talão de cheque, ou então reduzir essa quantidade de dinheiro. E se tiver com uma quantidade um pouco maior, evitar ostentar esse dinheiro, não só o dinheiro, mas também em relação a pingentes, a brincos de ouro, colar, relógio, para que não cause, não chame a atenção para a ação. Chamariz de assaltante. Eu estava lendo que em São Paulo, nesse mês, de cada 3 compras, 2 foram pagas com cartão de crédito. Talvez seja justamente por essa insegurança de não carregar dinheiro. E agora tem que tomar cuidado com o cartão de crédito também, né? Também. Só que é mais fácil o cartão porque você pode comunicar a perda imediatamente, depois, bloquear, né? Vai dificultar a ação do indivíduo que vai cometer o crime.
Tá bom, pois não, Zé. Mas eu me lembro de que, lembro a todos que usar o cartão de crédito para procurar pagar no dia do vencimento, porque a taxa de juros que incide, inclusive diariamente, sobre o débito que fica em atraso, ela é muito alta ainda. Vai dar dor de cabeça depois. Isso. Bom, daqui a pouquinho a gente continua, então, conversando aí sobre as dicas na hora de comprar e as dicas também a como se proteger aí nesse final de ano. Aguarde. Agora nós vamos mostrar que quando fazemos compras, nem sempre observamos os selos de garantia de qualidade e procedência. O Inmetro adverte sobre datas e o consumidor tem de ficar atento. Quando vai às compras, Dona Maria observa o produto que pretende comprar. Olha a embalagem e lê o que vem escrito. O peso também, para mim saber o que eu estou comprando, não é? O problema é que a maioria dos consumidores não tem o mesmo hábito e podem acabar sendo enganados ou até mesmo comprando um produto sem qualidade. Nas prateleiras, os brinquedos chamam a atenção. Por isso, o selo do Inmetro é importante. Mas o que vem escrito na caixa acaba passando despercebido. Além do selo do Inmetro, os pais devem ficar atentos a esse outro código, que indica a idade certa para o brinquedo. Segundo esse representante do Instituto de Metrologia, com esses cuidados, muitos acidentes podem ser evitados. A BNT lançou normas determinadas pelo Inmetro para que seja feita a certificação desses brinquedos. Então, o consumidor ele deve verificar antes de adquirir ou comprar esses brinquedos se existe o selo de controle de qualidade do Inmetro e também a faixa etária, se existe a faixa etária indicada na embalagem do brinquedo. Emerson é pai de Idelfonso, de 5 anos. O menino já escolheu o presente de Natal, que era um caminhão com vários carrinhos. Mas o pai não estava atento aos selos. Aliás, nem sabia o que eles significavam. No caso, existem 2 símbolos, né? Um é de criança de 0 a 3 anos, é isso? Então tem uma referência. E o selo do Inmetro é único, né? Então agora já conhecemos melhor, né? Mas os cuidados vão além. Até mesmo as roupas têm de seguir normas. Na etiqueta, precisam estar descritos o nome do fabricante, o país de origem, o tecido, as formas de lavar e secar. Segundo Marcelo, sem olhar esses detalhes, o consumidor pode cair em propaganda enganosa e até ter problemas de saúde, como alergias. No caso dos alimentos, é preciso ter cuidado com o peso. Se o consumidor duvidar, tem o direito de pesar e conferir. Quando o produto é embalado pelo supermercado, por exemplo, é preciso estar atento a esta letra L. Ela significa que a embalagem não foi incluída no peso final e nem no preço. Quando se tratar de frutas e verduras, o consumidor deve conferir o selo do Inmetro e o lacre da balança. Eles garantem que nenhuma alteração pode ser feita no equipamento para enganar o consumidor. Com essas dicas, as compras de Natal ficam muito mais seguras. A indicação daquele selo no instrumento quer dizer que um de nossos fiscais esteve naquele estabelecimento comercial, verificou aquele instrumento e deu um certificado de que foi verificado. Até uma data, e tem uma data de validade, né? E também deve ser olhada. E deve ser verificado. Bom, nós estamos aqui com os nossos entrevistados, a professora de Economia, socióloga Zenólia Almeida e o capitão Wagner Fabiano, da Polícia Militar. Ô Zenólia, enquanto estava passando a reportagem, o negocinho do L, né, a letrinha, nós falamos. Eu não sabia, né, você falou também não. É muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Eu consumidor... acho que, mas eu acho que a mídia, ela tem esse papel de estar informando. Então é muito importante que as pessoas estejam atentas, especialmente a televisão, ela tem um alcance muito grande. Então, o nosso dia já está curto, é importante que a gente saiba usar bem, comprar um produto corretamente e verificar essas dicas do Inmetro e da BNT. Capitão Wagner, a polícia de vez em quando é confundida com o PROCON? Frequentemente. Então, não são raras as vezes em que nós somos acionados por questões aí de... Às vezes há casos exatamente de crimes contra a economia popular. Então, nesses casos, a Polícia Militar ela registra a ocorrência, encaminha a Polícia Civil para que, havendo esses crimes, ela instaure um inquérito e faça a investigação a respeito de fato. Então, há casos exatamente que a Polícia Militar é acionada e também que quem deveria ser acionado nesse caso seria o PROCON. Mas tem casos que realmente a Polícia Militar tem que agir, tem que tomar as providências de registrar o fato, fazer a apreensão de mercadorias, depende muito das questões. Mas o que é mais frequente exatamente são ações que o PROCON deveria estar e por questões de informações, como a senhora mesmo disse, a população infelizmente é mal informada a respeito,
não procura o órgão. Aí a polícia acaba fazendo o papel, sendo duelo, né? Encaminha a população para o PROCON. E acaba que é uma função nossa também, num aspecto mais amplo, a questão de direcionar a pessoa para aquele órgão que realmente vai resolver o problema que ela tem naquele momento. No caso de uma pessoa que for pagar uma prestação e essa prestação, eles acrescentaram juros a mais porque ela atrasou e ela considera esses juros exorbitantes. Já aconteceu da polícia ser acionada nesse caso? Já aconteceu sim, já aconteceu e não foram poucas vezes também não. Já aconteceu o caso também de mercadorias falsificadas e acionaram a polícia militar. Já aconteceram o caso de pessoas que utilizaram o aparelho durante o prazo de garantia, que foram fazer a troca e a loja não quis efetuar essa troca. Em cidades onde não há o PROCON, eu suponho que a polícia deve trabalhar bastante nessa área, né? Não tem como, não tem para onde encaminhar. É porque a polícia é mais visível, né? Na verdade, o PROCON é um órgão que tem poder de polícia. E a Polícia Militar faz esse poder de polícia do PROCON valer. Bom, por falar nisso, falamos na questão dos golpes, época de compras é sempre época de golpes, época de tomar cuidado. O período de Natal movimenta o centro de Governador Valadares. Para coibir a ação dos marginais, a PM está intensificando o policiamento nas áreas de comércio da cidade. Ruas e avenidas com tráfego intenso, calçadas com movimentação acima do normal. Chegou o fim do ano e a hora de ter mais atenção ao andar pelo centro da cidade. Tem a bolsa colada ao corpo, a bolsa de alça curta também, né? Que aí fica mais difícil. Se alguém tocar na minha bolsa, eu percebo. A PM acredita no movimento 50% maior em relação ao restante do ano. Tudo por causa do aquecimento do comércio. Na tentativa de coibir um crescimento do número de roubos e golpes, a polícia disponibilizou 50 homens em esquema de rodízio. Eles ficam em pontos estratégicos, alguns na companhia de cães policiais. De acordo com o responsável pelo esquema de reforço, mais importante do que ações preventivas é a desconfiança do consumidor. Quem quiser denunciar as ações dos marginais, basta ligar para 0800 300 190. É o telefone do Disque Denúncia, a ligação é de graça e você não precisa se identificar. Esses golpes aí, volta e meia, né? Não precisa nem ser época de Natal, né? Eles estão durante o ano todo. Na época de Natal eles se acentuam mais, né? Devido a toda essa movimentação, a circulação de dinheiro também maior. Mas o que a gente nota é o seguinte, a grande maioria das pessoas que são vítimas de golpes, como o conto do Paco, o conto do vigário, o bilhete premiado, a gente nota que essas pessoas, elas queriam levar uma certa vantagem também em relação... Acreditam demais. Estão pagando por uma certa ambição. Uma certa ambição de um bilhete premiado ali de 200 mil reais, o rapaz está vendendo por 200 reais, logicamente tem alguma coisa errada. Então o que a gente orienta as pessoas a desconfiarem bastante com relação a propostas que são passadas para elas para aquisição de algum produto, de algum bilhete, de algum cheque, de alguma coisa qualquer, que tem o valor oferecido é um valor ínfimo em relação ao valor que realmente vale aquele bem. Ou seja, um cheque, qualquer documento. Isso é importante, porque normalmente essas pessoas que oferecem coisas tão exorbitantes assim, na realidade elas estão querendo aplicar algum golpe. Ô Zenólia, agora voltando um pouquinho lá à questão dos cuidados com os produtos, questão do Inmetro, eu me lembro de vez em quando você vê assim, outdoor, né, tá lá assim, você vai, leve a embalagem e tal e ganha um televisor. Aí embaixo tá bem pequenininho, válido para as primeiras 10 pessoas que chegarem. A pessoa chega lá, olha, estava lá, você foi a 11ª, quer dizer, a pessoa de repente... Quer dizer, a gente tem que ter esse cuidado, né? Aquelas coisas que vêm bem pequenininhas na embalagem. É uma propaganda enganosa, né? E contratos, a gente costuma ter muito isso. Você assina um contrato, não lê as letras pequenininhas, são muito pequenininhas, e ali tem informações que depois são cobradas do consumidor. Então é preciso estar muito atento, porque existem pessoas de má fé, né, que usam disso. Eu queria perguntar ao capitão Wagner, nós vimos naquele VT uma senhora com uma bolsa, né, ali muito exposta. Mas existem pessoas mais vulneráveis, por exemplo, os velhos, né, que são frágeis, eles são focos de uma agressão maior também, né? Sem dúvida. As pessoas idosas, principalmente na época do pagamento de pensionista, a gente tem uma atenção especial, porque essas pessoas, pela própria característica da idade, algumas são doentes. Se tornam vítimas preferenciais. São vítimas preferenciais e para nós é uma situação extremamente chata, choca muito a população, essas pessoas idosas serem vítimas desses marginais. Então, o que a gente orienta também com relação às pessoas, se elas tiverem alguém
mais jovens, um sobrinho, um neto, um filho, que possam acompanhá-las, não só na questão das compras, mas do recebimento de pagamento, seria bastante interessante para evitar que elas fossem vítimas. Fossem roubadas, né? Bom, a gente volta depois do intervalo falando um pouco mais sobre como comprar bem e dando mais dicas sobre como não ter o que foi comprado roubado nas ruas. Não saia daí. De volta aos nossos estúdios com a socióloga e professora de economia, Zenólia Almeida, e com o capitão da Polícia Militar, Wagner Fabiano. Bom, a gente viu no bloco anterior, Zenólia, não é apenas olhar a qualidade do produto depois, né? O que acontece às vezes é isso também. Você chega em casa, meu Deus, está quebrado. Isso aqui não está encaixando direito, está faltando uma peça. É bom olhar no ato da compra, né? Por isso que é bom fazer as compras com antecedência. Bom, mas como a segunda parcela da 13ª sai próximo do Natal, aí então esses problemas acontecem. Já pega a loja lotada. Exatamente. Às vezes você não é bem atendido e há muita disputa dos produtos, mas é bom estar atento. Capitão, essa época também, quer dizer, quem não ou compra ou vai viajar ou faz as duas coisas, né? Depois das compras, a viagem. E o senhor falou no primeiro bloco a respeito dos cuidados também para quem vai viajar. Eu me lembro, né, que isso é até quase que uma tradição. Tem gente que vai viajar, deixa uma luzinha ou da varanda, ou da sala, vocês acham que vai despistar o ladrão. Ao contrário. Isso funciona, não? Não, ao contrário. O que a gente gostaria que houvesse uma harmonia maior entre os vizinhos, e se você é amigo do seu vizinho, que é amigo do outro vizinho, fizesse um laço ali entre a vizinhança e que, pela manhã, recolhesse as correspondências, guardasse, mantivesse as luzes durante o dia apagadas, à noite acendesse uma lâmpada. Porque se ela ficar acesa o tempo todo, logicamente que vai denunciar que naquela residência não tem ninguém. Se tiverem as correspondências estiverem no chão lá, na caixa do correio estiver cheia, logicamente também vai saber que não tem ninguém em casa. Além da instalação de sistema de alarme, também interessante. Né? Agora é interessante das seguranças recíprocos, né? Eu vou ser a segurança do meu vizinho, depois ele vai ter a oportunidade de ser o meu segurança. É uma solidariedade, né? E econômico, né? Também. A gente tem uma experiência dessa em Belo Horizonte, que a gente tem ideia de trazer para aqui futuramente, que chama Vigia do Quarteirão. É uma pessoa da comunidade e ela é responsável por aquele quarteirão. Qualquer informação que ela tiver a respeito de um provável crime que possa vir a acontecer, alguma suspeição que ela tiver, alguma coisa que a prefeitura puder fazer para cortar uma árvore, para dar uma claridade melhor, todas essas medidas que vão redundar na melhor qualidade de vida, que acabam redundando na prevenção ao crime, esse responsável pelo quarteirão passa a Polícia Militar, que auxilia nesse sentido. Capitão, nós estamos aí em fase de instalação das câmeras no centro. No Natal do ano que vem, elas já vão estar mesmo assim, já efetivamente, já, né, funcionando. Você acredita, né, na eficácia também das câmeras? Inibe o crime? Eu acredito que nós temos diversos instrumentos que auxiliam a Polícia Militar a prevenir o crime. Um desses instrumentos é essa câmera, mas ela jamais vai substituir aquele policiamento a pé e jamais vai substituir a presença física do policial. Acho que o policiamento adequado, ideal para qualquer situação é o policiamento a pé. É aquele que está presente junto com a pessoa. Visível. É aquele que a comunidade está ali no contato com ele no dia a dia. É o Cosme Damião antigo. É a sombra do consumidor na calçada, né? Exatamente.